pessoas, mas me fez uma observação. Ele disse para mim: filho, se alguém quiser abrir a sua cabeça para retirar esse tumor, não deixe. Me deu o telefone, o número do celular dele, anotou no papel, me entregou e me avisou: se algum deles disser que vai fazer uma cirurgia na sua cabeça, você ligue para mim e passe o telefone para ele, que eu vou dizer para ele que não abra a sua cabeça, porque ele não pode abrir a sua cabeça para fazer uma retirada de tumor, por causa do tamanho e do local que se encontra esse tumor. Aí deixei o consultório do Dr. Orlando e fui procurar esses médicos. Apenas um desses médicos eu fui atendido, procurei os outros dois. Liguei, eles não atendiam o meu plano de saúde. Ele tinha um também, não atendia, mas eu tinha que recorrer a um dos três para poder me consultar. E passei a ser consultado por um desses médicos, Dr. Carlos Bato, neurocirurgião do Hospital São Rafael, onde ele fez uma reunião. Na hora que eu cheguei, o esposo da concunhada do meu irmão trabalhava no São Rafael nessa época e tinha uma amizade com os médicos há 20 anos que ele trabalhava lá no Hospital São Rafael. E esse médico, ele foi me atender por influência, por intermédio desse funcionário do Hospital São Rafael, concunhado do meu irmão. E naquele mesmo instante, ele fez uma reunião com outro neurocirurgião para fazer uma avaliação da minha situação. Ele colocou aquela tomografia na máquina onde eles podem ter melhor visão do exame. E eles comentaram que pela localização do tumor, eu esquecesse cirurgia, não havia possibilidade de cirurgia, porque esse tumor se encontra no lobo temporal direito, no eixo central do meu cérebro. Esse tumor, em uma das suas dimensões, ele tinha 8 centímetros de dimensão. E eu era para apresentar, por causa desse tumor, sequelas, sintomas na minha vida. Eu era para não enxergar, ou não ouvir, ou não falar, ou ser paralítico, ou ter um lado paralisado do meu corpo. Segundo a medicina, não havia possibilidade de eu ter um tumor daquele tamanho no meu cérebro e não ter nenhum sintoma. E aí, então, eles chegaram à conclusão de que se fizesse a retirada desse tumor, o cérebro, por já estar habituado ao tumor, esses sintomas que eu não tinha, eu passaria a ter. Então, eles descartavam a hipótese de uma cirurgia. Depois, com o passar do tempo, eu consegui manter contato com esse médico, que hoje me acompanha, Dr. Jesus Roberto é o nome dele. E ele me falou a mesma coisa logo de cara quando ele viu o meu exame. Me pediu uma ressonância magnética e disse que cirurgia nem pensar. Que eu não pensasse em cirurgia. Ele iria me encaminhar para um oncologista e lá faria alguns exames e decidiria qual tipo de tratamento eu iria fazer. Ele faria primeiro uma biópsia, ou seja, eles introduziriam uma agulha, é um exame chamado biópsia esterotáxica, que eles introduzem uma agulha até chegar ao cérebro e tira uma pequena parte do tumor para servir de amostra, para se examinar, para saber se o tumor era benigno, era maligno, e saber também, a partir dessa biópsia, qual seria o tratamento mais viável, se quimioterapia ou radioterapia, caso esse tumor fosse um tumor maligno. E fui fazer essa cirurgia em fevereiro do ano passado. Fiz essa cirurgia, onde o nome do Senhor também foi glorificado. Uma cirurgia que minha esposa e as pessoas que estavam me acompanhando já tinham sido advertidas pelo médico de que eu iria sair inconsciente e que deveria passar pelo menos 4 dias na UTI e que dentre esses 4 dias, pelo menos, eu estaria em coma inconsciente, que eles não se assombrassem, não se assustassem com a minha condição. Era normal da cirurgia que ia fazer. E aí, fiz essa cirurgia. Ao sair do centro cirúrgico, para a glória de Deus,
eu saí lúcido. Aleluia! Pessoas que ali estavam recitando versículos bíblicos para a glória do nome do Senhor. Amados, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa em nome de Jesus. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, é para o nome do Senhor ser glorificado. Não se iluda. Não quer dizer que por eu estar enfrentando essa circunstância, por já ter vivido adversidades na minha vida, que quer dizer que você também vai viver. Eu não estou dizendo isso para você. Eu tenho tido experiências com Deus. Você também vai ter as suas experiências com Deus. Não quer dizer que por eu viver adversidades, que você vai viver adversidades. Deus conhece a minha vida, sabe do que eu preciso, sabe como trabalhar na minha vida, sabe como me moldar. Deus sabe como trabalhar na sua vida, Deus sabe como moldar a sua vida. Não esqueça disso. A forma mais sábia Deus vai utilizar para trabalhar na sua vida, assim como Ele tem usado a forma mais sábia para trabalhar na minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E quando eu vivi essa situação, essa biópsia foi feita e foi diagnosticado um tumor maligno. Quando eu retornei ao médico e dei esse diagnóstico ao médico do tumor maligno, já estava sendo atendido pelo outro médico. Ele logo me encaminhou para o oncologista, que é o profissional responsável para tratar de tumores. Quando cheguei lá, ele pediu, junto com essa biópsia, um outro exame, é um estudo histoquímico, que eles chamam, para, através dessa análise, definir qual seria o tratamento que eu iria fazer. Se a quimioterapia ou se a radioterapia. Saindo o resultado desse exame, fui ter uma nova consulta com um oncologista e ele falou para mim que eu não poderia fazer a radioterapia porque o tumor era muito grande. Então, as sessões de radioterapia não seriam poucas, seriam muitas sessões. E os danos que esse procedimento, a radioterapia, causaria ao meu cérebro seria maior do que o benefício. Então, eles descartaram a possibilidade da radioterapia. Porém, a quimioterapia, depois desse estudo que eles fizeram com essa amostra que foi retirada da biópsia, também foi identificado que eu não poderia fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia, meu organismo não responderia a esse tratamento. Seria um tratamento em vão, porque o tipo de tumor que tinha no meu cérebro não respondia ao tratamento da quimioterapia. E aí só sobrou uma opção, a cirurgia, que essa também já tinha sido descartada pelos médicos por causa da localização, por ficar bem no centro do meu cérebro, no eixo central do meu cérebro, e retirando o tumor, eles poderiam atingir áreas nobres do cérebro e trazer sérias sequelas para a minha vida. Eu poderia estar cego, estar surdo, estar mudo, poderia estar paralítico, ou poderia estar sem vida após essa cirurgia. Amados, isso foi em fevereiro do ano passado. Mais ou menos no mês de março foi que eu tive todas essas informações acerca do tumor e acerca do tratamento que deveria se fazer ou não. Se passou-se todo esse tempo o médico sem querer fazer a cirurgia, porque ele temia que com a cirurgia os sintomas que eu deveria apresentar por causa do tumor e que não apresentava, eu passasse a apresentar esse tumor, apresentar essas sequelas. Eu tinha que decidir alguma coisa. Nesse intervalo de tempo, continuei orando, continuei me humilhando, porque eu sei que Deus é aquele que cura, é aquele que estende a mão, é aquele que muda a quadra, é aquele que a medicina diz que não pode, ele diz que pode, aquela que a medicina diz que não tem jeito, ele diz que tem jeito. Só que precisamos lembrar de uma coisa, porque eu sei
Que algumas pessoas questionam quando somos submetidos às mãos dos médicos. Mas Deus não podia Ele mesmo curar, fazer diferente, estender a mão. Irmãos, eu não me ouso a questionar isso de Deus.